Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título dessa aula são os anfíbios. Eu vou falar sobre características gerais dos anfíbios e a reprodução desses animais. Bom, primeiramente vamos relembrar quais são os principais anfíbios. Aqui nós temos alguns exemplos. Na parte superior nós temos as três figuras de cima. Nós temos cobra cega, também chamada de Cecília ou cobra de duas cabeças, uma branca albina, uma com listras cinzas e brancas, esbranquiçadas, e uma azulada. Os três animais de baixo são salamandras, uma laranjada, uma negra com manchas amareladas e uma totalmente negra. E aqui alguns sapos, rãs e pererecas. Bom, qual o significado da palavra anfíbio? Anfi significa dos dois lados, bios, vida. Vida dos dois lados. Isso tem a ver com o tipo de ambiente que esses animais sobrevivem. Eles apresentam dois estágios, um larval e um adulto. Quanto ao estágio larval, vou citar como exemplo sapos, rãs e pererecas que tem o girino, que vive em ambiente aquático. E lá ele nada, ele respira por meio de brânquias. Já numa fase adulta, ele migra para o ambiente terrestre, desenvolve patas e desenvolve pulmões e respiração também por meio da pele. Então, essas modificações, vida em dois ambientes, que leva o nome desse tipo de grupo, desse grupo específico, né? Bom, então o hábitat desse animal: água doce, ambiente terrestre úmido e sombreado. Nunca vamos encontrar um anfíbio num ambiente desértico ou em água salgada, porque esses animais, a principal forma de respiração deles é pela pele, respiração cutânea, onde o oxigênio se difunde, penetra na pele e entra no sistema circulatório. Se a pele estiver úmida, como sabemos que sapos, rãs, perecas, salamandras são, ocorre essa difusão do oxigênio. Se a pele fica seca, que aconteceria no ambiente desértico, por exemplo, não respirariam e morreriam asfixiados. E por que esse animal não pode sobreviver em ambiente de água salgada? Porque, para quem já foi na praia, saiu da água e não se lavou, não tirou o excesso de sal do corpo, percebe que o sal ele resseca a pele. E tem pessoas também que, de forma muito maldosa, irresponsável, totalmente errado, joga sal sobre sapos para poder espantar de casa. Esse ato leva à asfixia do animal, por isso que ele, evidentemente, mostra dor a partir disso. Então, repito, anfíbios nunca sobrevivem em ambiente que tenha um sal. São animais essencialmente carnívoros na fase adulta. Na fase larval, como por exemplo o girino dos sapos, a larva axolote da salamandra, ele sobrevive principalmente se alimentando de algas. Então são animais herbívoros. Agora a alimentação, nós temos uma perereca tentando se alimentar a partir de uma mosca e um sapo, uma rã touro, ela se alimentando a partir de um rato. A rã touro é um animal muito grande, pode passar de 1 quilo a massa desse animal e passar de 20 centímetros de comprimento. Bom, agora a pele dos anfíbios. Os anfíbios apresentam uma pele muito semelhante à nossa no que se refere à divisão de camadas, porque tanto nós quanto os anfíbios têm 2 camadas de pele, a epiderme e a derme. No entanto, a pele desses animais é muito mais fina que a nossa e eles têm uma característica muito interessante que é a permeabilidade. A pele deles é permeável. Isso significa que permite a passagem de substâncias pela pele. O oxigênio entra, o gás carbônico sai, e qualquer substância, como por exemplo um veneno colocado na pele do sapo, vai difundir, vai penetrar e vai intoxicar ele. A nossa pele não. A nossa pele, a pele humana, é impermeável. Nós temos moléculas na superfície da pele que impedem essa penetração de substâncias. Nós temos também glândulas venenosas, que podemos observar aqui nesse ponto, nesse sapo. Nem todo sapo tem, mas alguns têm. E glândulas mucosas, que produzem uma substância viscosa, gelatinosa, que reveste esse animal, que, como eu citei anteriormente, facilita na respiração deles. Bom, agora alguns mitos e verdades sobre os anfíbios.
os sapos espirram veneno nos olhos das pessoas. Bom, isso é mentira. Nós temos aqui nessa figura um sapo com uma glândula de veneno no seu corpo. Ela só libera veneno se for apertada. E isso ocorre em ocasiões do tipo quando esse animal, uma cobra tenta devorar ele, um gato do mato, um cachorro do mato tenta devorar. Geralmente esses animais tentam comer pela região da cabeça. Pressionam essa glândula de veneno, libera essa substância que intoxica esse animal e acaba soltando o sapo. Um outro mito é que os sapos lançam urinas nas pessoas, deixando elas cegas. Isso nunca acontece. Primeiramente, a urina do sapo não cega as pessoas, nem mesmo mata as pessoas. O que acontece, não só com o sapo, como vários outros animais, quando em situações de medo, em situações que eles se encontram afrontados, eles urinam ou defecam, ou os dois, para permite que o corpo deles fique mais leve e possibilite mais facilidade deles fugirem, facilita a fuga. Bom, agora a respiração dos anfíbios. Eu vou levar como exemplo os sapos. Tem 3 tipos de respirações os sapos. A primeira respiração, a principal, é a respiração pela pele, respiração cutânea ou tegumentar também chamada. Então, a principal forma de respiração desses animais é a difusão do oxigênio pela pele. Uma outra forma de respiração, pouco conhecida, é a respiração bucofaríngea, onde ele força a entrada de ar pela boca e na faringe, na região da garganta, esse oxigênio difunde e entra na corrente sanguínea, no sistema circulatório e vai para as células. Agora, a terceira respiração para esses animais, que para a gente, para os demais animais é a mais importante, é a pulmonar, respiração por pulmões, que é típica de animais terrestres. Nós temos aqui 4 tipos de pulmões. Circulado com esse retângulo azulado, o pulmão de alguns anfíbios, da salamandra e da rã. Nós temos também de lagartos, aqui de pássaros e aqui de seres humanos. Percebam que o mais complexo é o nosso, dos seres humanos, e o mais eficiente também. O que seria um pulmão eficiente? É aquele que tem maior superfície de contato para trocas gasosas. Nossos pulmões têm alguns milhões de alvéolos pulmonares, que são bolsas dentro das quais ocorrem essas trocas gasosas. Se nós pegarmos esses milhões de alvéolos pulmonares e abrir, daria uma área semelhante a um campo de tênis, de tão grande que é. Então, o nosso pulmão é o mais complexo. Já o pulmão dos anfíbios tem uma área de contato com o ar muito pequena, por isso tem uma eficiência muito baixa nas trocas gasosas. Agora, a reprodução dos anfíbios. Nessa figura tem um exemplo, como exemplo, de sapos. Sapos, eles se reproduzem à noite, em lagos, lagoas, em brejos, em riachos, e principalmente em ambientes rurais, né, em fazendas, em sítios. O sapo macho tem geralmente, tamanho inferior à fêmea, conforme na figura nós estamos observando, ele começa a desenvolver um canto, que é o coachar dos sapos. E cada espécie tem um canto específico. Esse canto atrai a fêmea vai em direção ao macho e fica na postura conforme estamos observando nessa figura 1. Acontece o acasalamento e fecundação externa. Fecundação externa significa que tanto o espermatozoide do macho quanto o óvulo da fêmea caem na água. O macho não coloca o espermatozoide dentro da fêmea. Caindo na água, óvulo e espermatozoide se encontram, fecundam e produzem ovos. Esses ovos, dentro deles, têm embriões. Esses embriões se desenvolvem se alimentando dos nutrientes que se encontram dentro desses ovos. E dá origem a uma fase larval, que é o girino no caso do sapo. E esse animal tem tem uma cauda e não tem pernas inicialmente. As patas vão se desenvolvendo e a cauda vai diminuindo até formar o animal adulto e aí reinicia o ciclo. Esse animal vai encontrar ou um macho ou uma fêmea e vai se acasalar. Aqui se encontram alguns ovos de sapos. Aqui alguns exemplos de lugares onde esses animais podem colocar os seus ovos. Na primeira foto, lançados diretamente na água. Nessa foto aqui, deixados sobre uma folha. E depois, após eclodir esses ovos, as larvas caem dentro do corpo d'água. E em terceiro aqui, em cima das costas da fêmea.
que quando eclodir, a fêmea coloca também num corpo d'água, num rio, num córrego, num lago, num brejo. Bom, aqui as várias fases de metamorfose de um sapo, desde a fase de girino até a fase adulta. Bom, agora alguns aspectos que levam à destruição da diversidade de anfíbios do modo geral. Destruição de matas. Esses animais vivem em ambientes úmidos e sombreados. As plantas conferem esse tipo de ambiente. A queima das matas, como acontece muito atualmente, pode levar à redução do ambiente desses animais. Sem falar também que as plantas elas contribuem para a formação dos lençóis freáticos e dos olhos d'água, das nascentes. Poucas plantas, poucas nascentes e os rios, do modo geral, diminuem a sua vazão. Um segundo aspecto, poluição dos corpos d'água. Como eu citei anteriormente, a pele dos anfíbios é permeável. Sendo permeável, qualquer tipo de contaminante que se encontra na água pode difundir, entrar no corpo desse animal e intoxicar ele. E uma outra situação também, levar à má formação dos filhotes. Alguns animais que nascem sem pernas, ou com 2 rabos, ou com 2 cabeças. Nesse caso, a água contaminada com pesticida, com fertilizantes, com metais pesados, com substâncias derivadas do petróleo, como a gasolina, por exemplo, o óleo diesel, pode levar a esse tipo de situação. Mudanças climáticas, o aumento excessivo da temperatura da Terra. Como já sabemos, esses animais vivem em ambientes aquáticos, isso leva à secagem, ao secamento de alguns rios, de alguns lagos, e o desaparecimento dos ambientes naturais desses animais. Além disso, tem fungos que gostam de temperaturas elevadas que parasitam os anfíbios e pode levar à morte, à destruição de populações desses animais. Um outro aspecto, introdução de espécies exóticas invasoras. É a gente colocar uma espécie que não é daquele ambiente, naquele ambiente. Por exemplo, essa rã, a rã touro. É uma rã norte-americana, dos Estados Unidos, utilizada como alimento tanto lá quanto aqui. Essa rã ela é muito grande. Se ela foi solta na Mata Atlântica e ela começou a devastar e se alimentar de outros sapos, outras rãs e outras perecas que têm tamanho menor que esse animal. Então ele destrói os ambientes que ele frequenta. Uma outra situação é colocar, por exemplo, um tipo de peixe num rio, num lago, que ele não é típico daquele ambiente, e ele começa a se alimentar dos girinos, das larvas dos anfíbios. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.